sexto ano! Tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira e eu sou a sua professora de ciências. E o tema da nossa aula de hoje é Tecidos 2. Estamos começando a nossa quarta semana do PET 3 de Ciências. E na aula de hoje, nós vamos identificar os tipos de tecidos como parte integrante na organização dos seres vivos. Relembrando, o que são mesmo os tecidos? Os tecidos são formados por um conjunto de células. E esses conjuntos de células, eles podem ter funções específicas e trabalharem juntos, executando uma mesma função. Então, no corpo humano, existem vários tipos de tecidos e hoje nós vamos estudar alguns destes tecidos. Hoje, o nosso foco é no tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele é um tecido de conexão, ele é um composto de uma grande quantidade de matriz extracelular e fibras. Então, vamos relembrar o que nós estudamos sobre tecidos na aula passada. O tecido epitelial, que é um tecido de revestimento, as células, elas estão muito juntas, muito próximas umas das outras e com poucas substâncias entre as células. Esse tecido, ele já tem outra característica, porque as células elas vão estar mais espalhadas e eu vou ter entre elas uma grande quantidade de substâncias. E a principal função do tecido conjuntivo é sustentação e preenchimento entre os tecidos, entre diferentes tipos de tecidos, a fim de nutri-los. Então, o tecido conjuntivo, cada um deles vai ter uma função específica, e isso varia principalmente de acordo com a composição da matriz e os tipos de células presentes. Então, nós vamos começar a falar sobre os tipos específicos de tecidos, falando do tecido conjuntivo propriamente dito, que é o tipo de tecido que vai atuar na sustentação e o preenchimento dos tecidos. E dessa forma, vai contribuir para que fiquem juntos, estruturando os órgãos. Então, entre os órgãos, é comum que exista esse tecido conjuntivo de preenchimento, porque ele faz um tipo de ligação entre os órgãos do nosso corpo. Essa lâmina, essa imagem, é uma lâmina de microscópio. Então, se a gente estivesse no laboratório de ciências e a gente fosse observar o tecido conjuntivo propriamente dito, iríamos observar exatamente essa imagem. Essa parte roxa mais escura são as células. Por quê? O núcleo das células, desse tipo de corante, ele cora com essa coloração roxa. Então, aqui a gente pode observar. E entre uma célula e outra, eu tenho aqui espaços mais claros, espaços brancos. Esse espaço é o que a gente chama de matriz extracelular. E o que eu vou encontrar nessa matriz extracelular? Eu vou encontrar fibras, vou encontrar substâncias, ou seja, é um tipo de tecido que as células estarão distantes umas das outras e entre estas células nós vamos encontrar uma matriz extracelular.
Essa matriz extracelular vai ser composta de fibras e também de substâncias, como água, vitaminas, substâncias que as células trocam entre elas. Outro tipo de tecido conjuntivo é o chamado tecido conjuntivo adiposo. Esse tipo de tecido, ele tem uma função particular e especial, que é armazenar gordura dentro das suas células. Então, essas células do tecido adiposo são chamadas adipócitos e ela acumula gordura dentro da célula. Ah, professora, então quer dizer que quando a gente engorda, esse processo de engordar é porque a gente consegue acumular energia em forma de gordura dentro dessas células adiposas. Ah, então tá bom. Então pensa comigo. Quando uma pessoa engorda, essas células elas aumentam de volume e não em número. Quando a gente aumenta, né, assim, quando a gente tem hábitos sedentários, quando a gente tem uma alimentação rica em açúcares e gorduras, a tendência é que essas células passam a armazenar mais energia. Qual que é a função desse tecido adiposo? O isolamento térmico do corpo. Por exemplo, os ursos polares. Os ursos polares, eles hibernam uma grande quantidade de tempo durante o inverno. E eles acumulam gordura no corpo deles porque é a reserva de energia que eles têm. Aí, durante o inverno, ele pode ficar aquecido com essa camada de gordura e também ter alimentação de reserva. E por isso, ele pode hibernar durante o inverno. O tecido adiposo tem a função também de armazenamento de energia. Outra função é proteger contra impactos. Ou seja, se a gente não tivesse tecido adiposo, numa queda a gente machucaria muito mais. O fato da gente ter essa camada de tecido adiposo protegendo, né, os nossos órgãos, ela nos ajuda a proteger contra impactos mecânicos, contra uma queda, contra algum tipo de acidente pequeno, leve, certo? Então, como que são essas células? Essas células do tecido adiposo, como eu falei com vocês, elas aumentam de tamanho, elas aumentam de volume. E essa parte amarela é a gordura que elas acumulam no seu interior, certo? Então, qual é a função dos adipócitos? Armazenamento de gordura. Tecido cartilaginoso. Quais são as características do tecido cartilaginoso? Ele é um tecido de consistência firme, contudo, ele é um tecido flexível. Então, apesar dele ter uma determinada firmeza, ele apresenta uma flexibilidade. A sua função é de sustentação e de revestimento. Em quais órgãos eu posso encontrar, então, tecido cartilaginoso? Eu posso encontrar este tipo de tecido nas orelhas, no nariz, na traqueia, nas articulações. Lembrando, a traqueia ela é um tubo respiratório que conduz os gases até os pulmões. Então, das vias aéreas superiores, o ar entra, passa pela faringe,
ao encontro da traqueia, que ela tem essa função de fazer esse transporte aí das trocas gasosas. A cartilagem também é importante porque ela amortece o impacto dos movimentos na coluna vertebral. Então aqui a gente tem uma imagem que a gente tem uma vértebra, tá? Aqui são as vértebras. E em azul, nós podemos observar a cartilagem. Então, entre as vértebras, a presença da cartilagem na coluna é importantíssima, porque ela vai amortecer os impactos da coluna. Sem essa cartilagem, a gente ia ter uma interação osso com osso. O osso é uma estrutura rígida, firme. Osso com osso iria sofrer atrito e desgaste. Quando a pessoa tem um desgaste das cartilagens da coluna, ela pode começar a ter dores de coluna. Por quê? Ela começa a ter maior contato do osso com osso, né? Vértebra com vértebra. Então, é muito importante a gente cuidar da saúde da nossa coluna, né? Como atividade física, exercícios, alongamentos, tudo isso ajuda a gente a manter a saúde da coluna. Tecido ósseo. O tecido ósseo, ele é um tecido rígido, rico em sais minerais, principalmente o cálcio. O colágeno já é uma fibra, o que vai tornar os ossos rígidos e resistentes. Então, a função do tecido ósseo, né, do tecido conjuntivo ósseo, é nos dar sustentação do nosso corpo. E esse tecido também vai compor o esqueleto humano. Uma característica importante do tecido ósseo é que ele é irrigado por sangue. Então, quando você quebra o seu osso, né? Quando você quebra o seu osso, se você quebrar o seu braço, o osso ele tem uma capacidade de se regenerar, desde que você vá ao médico, aí ele faz o isolamento dessa região e você consegue recuperar essa área. Você consegue regenerar, por exemplo, um osso que você quebrou. Agora, se a pessoa sofre um acidente e tem uma amputação de um membro, ou seja, uma parte dos ossos da mão, a pessoa perde a mão, aí novos ossos não são regenerados. Ou seja, o tecido ósseo, se você retira ele desde a matriz, ele não é capaz, nesse caso, de se regenerar. Ele só consegue se regenerar se ele sofrer fratura. Se ele for amputado, retirado da matriz, aí ele não consegue mais essa regeneração. As articulações. As articulações são regiões do nosso corpo de encontro dos ossos. Só que entre um osso e outro vai haver a presença da cartilagem. A cartilagem, nesse caso, aqui é o encontro do joelho. Então, a gente tem o fêmur, a tíbia e a fíbula, que são os ossos que vão compor uma parte da nossa perna. Entre o encontro desses ossos existe a cartilagem do joelho. E qual que é a importância dela? Amortecer impacto e evitar atrito. É muito importante a gente sempre cuidar das nossas cartilagens dos joelhos. Por quê? Se houver uma lesão nessa cartilagem, se houver desgaste dessa cartilagem, a pessoa pode ter dores nos joelhos que vão comprometer a movimentação dessa pessoa. Então é muito importante fazer atividade física correto. Tem muito exercício de musculação que a pessoa faz,
às vezes um agachamento, que se a pessoa não fizer com o posicionamento correto da coluna ou do joelho, a pessoa pode ter lesão. Atletas, né, muitas vezes fazem um esforço muito grande também. Então, são regiões do nosso corpo importantes da gente sempre cuidar. E no caso da coluna vertebral também. Então, entre uma vértebra e outra, eu tenho a presença das cartilagens, com a mesma função de sustentação. E também, muito importante cuidar da cartilagem da coluna. Importante, fazer exercício físico sempre na posição correta, né? Sempre com uma orientação profissional adequada e nunca deixar de fazer, né? Porque fazer o exercício físico correto é importante e não ser sedentário mais ainda. Então, cuidar da nossa saúde é sempre também fazer atividade física. Outro tipo de tecido é o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo ele é formado por diversos tipos de células e esses tecidos possuem diferentes funções, tanto de transporte como de sustentação. Então, nessa imagem aqui, a gente tem uma imagem ampliada do sangue. Nessa outra imagem, a gente vai ter a imagem das hemácias, que são também chamados de glóbulos vermelhos. Elas são células importantes para o transporte de oxigênio, desde os pulmões até todas as células do nosso organismo. Então, todas as células do nosso organismo vão receber o oxigênio porque ela é transportada pelas hemácias. Outros tipos de células do tecido sanguíneo são os leucócitos. Leucócitos ou glóbulos brancos também são células. E a sua função é atuar na defesa do nosso organismo. São células que formam também o nosso sistema imunológico, né? Nosso sistema imune, que é o sistema de defesa. Já as plaquetas são fragmentos de células, ou seja, elas já foram células na sua fase original, mas essa célula rompeu, se fragmentou e formou as plaquetas. Então, as plaquetas, elas são responsáveis pela coagulação do sangue. Se você tem um machucado e você não sangra até perder todo o sangue do seu corpo devido à presença das plaquetas. Já o plasma, ele é a parte líquida do sangue. Então, água, vitaminas, hormônios, sais minerais, toda a parte líquida do sangue é o plasma. Esse é um resumo dos tecidos conjuntivos que nós estudamos hoje. Adiposo, sanguíneo, tecido conjuntivo fibroso, né, que a gente pode entender como propriamente dito. Aqui a gente vai ter o tecido frouxo, o tecido ósseo e também o cartilaginoso. Isso mesmo. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre os diferentes tipos de tecidos conjuntivos. Falamos sobre a sua definição, falamos sobre o tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. Essas são as referências do nosso trabalho e estamos encerrando a nossa aula de hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.